Vamos falar de Macabeia? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje eu venho conversar com vocês sobre A Hora da Estrela no quadro Pílulas de Interpretação, um quadro em que eu leio trechos da obra. Eu perguntei no Instagram, mostrei esse livro que eu reli, né? Acho que li pela quarta vez. Perguntei se vocês queriam que eu fizesse um vídeo sobre a Macabeia, porque tem tanta gente já falando de Macabeia aqui nesse YouTube e eu não sei se valeria a pena, fiquei em dúvida, mais um vídeo sobre Macabeia. Aí falaram que sim, né? Aí depois eu pensei, nossa, mas que encrenca, porque o que eu vou falar de Macabeia? O que eu vou falar sobre esta criatura? É uma preocupação por quê? Não porque não haja o que falar dela, sobre ela, muito pelo contrário, é uma personagem riquíssima. A dúvida é que abordagem eu vou dar a essa história, né? E o que falar de Macabeia num vídeo de 15 minutos? Enfim, parece insuficiente. Eu tenho a sensação que, embora seja um livro curto, é uma novela, a gente poderia interpretar parágrafo por parágrafo. A primeira coisa a dizer é: a Macabeia causa emoções conflitantes na gente. É impossível você ficar indiferente a esta criatura. A gente sente aflição, é uma criatura aflitiva, a gente sente piedade, a gente se identifica. Então, às vezes tudo ao mesmo tempo. Às vezes uma pessoa sente mais uma coisa, outra pessoa sente mais outra. Eu sinto mais aflição em relação a Macabeia. Mas essas três emoções, elas estão muito próximas, né? Eu sinto aflição por quê? Eu sinto aflição porque eu tenho medo de me identificar com ela. Tenho medo de me parecer com ela, pelo menos a maior parte do tempo, porque em alguma medida a gente se identifica com ela em alguns momentos da vida, assim, em algumas passagens, em algumas situações. Mas a Macabeia é assim 100% do tempo, e a gente às vezes é assim, às vezes a gente se sente numa situação em que a gente é excluído, ou que a gente não está entendendo, ou alienado, ou enfim. A Macabeia é assim o tempo inteiro. É por isso que me dá aflição, porque eu penso, qual é o grau de identificação que eu posso ter com ela? E muitas pessoas sentem piedade. E a piedade é algo assim que eu fico sempre com o pé atrás. Por quê? Piedade, a gente tem que entender o que a motiva. Se você sente piedade por conta de compaixão, partilhar o patos, partilhar o sofrimento, querer partilhar o sofrimento. Muita gente tem vontade de pegar a Macabeia no colo, sabe? Dividir com ela, é uma coisa, né? Então é uma piedade motivada pela compaixão. Agora, há um outro tipo de piedade que é mais cruel. A mesma piedade que aparece no conto A Menor Mulher do Mundo, da Clarice Lispector. Aquela piedade que as pessoas sentem da pequena flor. É cruel, sabe por quê? Porque é uma piedade que a gente tem dó e alívio ao mesmo tempo, porque ainda bem que é ela e não eu. Ainda bem que aquele ser é daquele jeito e eu não sou. E é muito mais fácil a gente se aproximar, nem que seja emocionalmente, de uma pessoa que a gente considera inferior, porque aí por comparação a gente se sente superior, do que a gente se aproximar, nem que seja emocionalmente, não precisa ser uma aproximação física, de uma pessoa que a gente considera um sucesso, porque o sucesso da outra vai evidenciar o nosso fracasso, a nossa falta de êxito, essas coisas que a gente faz até inconscientemente, né? Então, assim, essa piedade de pobrezinha, não sei o que, e que bom que ela existe para eu me sentir superior, né? A gente tem que tomar cuidado. Uma coisa importante para a gente entender é o nome Macabeia. Que nome é esse? Macabeia vem de Macabeu, que é uma figura histórica, um judeu que lutou contra os gregos, enfim. É uma figura vitoriosa, é uma figura heróica da antiguidade. Colocar este nome nesta criatura com este perfil faz ela parecer uma piada pronta. Tal qual Felicidade, Felicité, do conto Um Coração Simples, Um Coração Singelo, de Flaubert. Dá o nome de Felicidade àquela criatura desgraçada. Aqui, Macabeia, a heroína. Em alguma perspectiva, você pode considerá-la heroína. Por quê? Ela é uma desvalida
que ainda assim segue naquele meio. A resistência também é um ato heróico. Mas se a gente for pensar no heroísmo tal qual da antiguidade clássica, é aquele que vence as batalhas, é aquele que liberta, é aquele... Aí Macabeia é uma piada pronta. Falei demais, vamos à obra, né? Já que é pílulas de interpretação. Primeiro, eu vou fazer um resuminho da história. Aqui é uma novela curtérrima. É a história de um escritor que resolve escrever a história de uma nordestina que ele viu, assim, num lance. E aí, esse lance, que ele viu muito rapidamente, faz lembrar um poema do Baudelaire, que é A Uma Passante. Aquela coisa de um átimo, um segundo, a passagem, e um relance, um olhar que, a partir de então, dá para você construir uma história. É mais ou menos isso. Ele fala que viu a nordestina lá no Rio de Janeiro e é a história de muitas pessoas, porque muitas pessoas migraram do Nordeste para cá, para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, também para São Paulo. Então, é um escritor falando que vai contar essa história. Ele passa um bom tempo falando o que vai fazer, por que vai fazer. E é curioso porque o tempo ocupado na obra com ele dizendo que vai escrever parece ser muito, né, proporcionalmente, né, considerando que é uma história de poucas páginas. Mas a gente não tem que perder paciência com isso não, porque ali, neste imbróglio que ele fica com ele mesmo, nesse diálogo, nesse monólogo, já tem muito sobre a Macabeia, já tem muito sobre ele, já tem muito sobre a Clarice Lispector. Porque em alguns momentos a gente não sabe de quem é que estão falando, qual é o objeto daquela fala. É a Macabeia? É o Rodrigo, né, o escritor, que vai falar sobre a Macabeia? Ou é a própria Clarice Lispector? Há uma identificação dessas três personas ali. A própria Clarice Lispector, ela também se criou no Nordeste, embora ela tenha nascido na Ucrânia, ela se criou no Nordeste, acho que Pernambuco, depois foi para o Rio de Janeiro. Já há uma semelhança aí com a história da Macabeia. E o Rodrigo, né, o escritor, ele se identifica em vários momentos com a Macabeia. Às vezes o que está sendo dito pode ser sobre os três, e isso deixa a história muito interessante. E uma outra coisa que a gente tem que perceber é o fato de este Rodrigo criar uma personagem, ficar falando sobre ela, tecer comentários sobre ela e já dar spoiler do final sem dizer qual é o final. Logo no comecinho ele fala como vai ser o final, assim, parece que ele é o senhor do destino da Macabeia. E é, né, um escritor é. Quando ele faz isso, ele cumpre a função, o papel de um criador, um Deus que cria, que determina o que vai acontecer, põe e tira do mundo. Uma outra característica aqui da obra que reforça isso que eu estou falando é logo o começo, que eu vou ler para vocês. A primeira frase. Tudo no mundo começou com um sim. Uma molécula disse sim a outra molécula e nasceu a vida. Mas antes da pré-história, havia a pré-história da pré-história, e havia o nunca e havia o sim. Sempre houve, não sei o que, mas sei que o universo jamais começou. Ele começa essa história, aqui já é o Rodrigo falando, a gente nem sabe da existência da Macabeia. Ele começa a história de maneira muito parecida com Gênesis. O que não é incomum em Clarice Lispector, porque em A Paixão Segundo GH, e eu fiz um vídeo sobre isso, A Paixão Segundo GH, o próprio nome já é uma referência bíblica, né? A Paixão de Cristo é contada por quantos apóstolos? E naquele livro, A Paixão Segundo GH, com esse título, o sofrimento de GH é contado por ela mesma. É um martírio, né? Tal qual o martírio de Cristo. Agora voltando aqui, então a gente pode entender esse Rodrigo como um Deus criador de Macabeia. É um Deus tal qual do Velho Testamento mesmo, hein? O Deus do Velho Testamento não é piedoso. O Deus do Velho Testamento, ele se aproxima dos deuses gregos. Tem ira, não é uma figura com tanta compaixão como é a figura de Cristo. E ele até fala que quem deve falar sobre a Macabeia é um homem, um escritor, não uma mulher, para não ficar piegas. Eu falei que ia resumir a história e acabei esquecendo. Vamos resumir a história. Esse vídeo tá ficando confuso, mas assim vai dar certo. Aqui é a história desse escritor que fala que vai escrever a história dessa nordestina, né, que é a Macabeia.
A Macabeia, o que é este ser? Ela é uma moça de 19 anos que vivia com a tia no Nordeste, em Alagoas. A tia não cuidava muito bem dela, não a tratava muito bem. Ela veio para o Rio de Janeiro, veio para o Sudeste, Rio de Janeiro, arrumou um emprego de datilógrafa, mas era uma péssima datilógrafa, ela era semi-analfabeta praticamente. Mora num quarto lá de pensão com outras moças e é uma criatura totalmente insípida. É uma criatura totalmente alienada da sua própria condição. Às vezes a gente tem a impressão de que ela nem sabe que existe. Ela não sabe o que ela tem que ser. Não sabe o que é ser uma pessoa com dignidade. Quando eu falo com dignidade, é no sentido constitucional. Uma pessoa com direitos, um ser civil. Ela nem se percebe dessa forma, ela não se percebe de maneira nenhuma. Ela só sabe que existe e às vezes ela ainda tem dúvida. E ela não tem experiência nenhuma, nem amorosa, é virgem e tal, sonha. Acho que ela não pensa no futuro, nem no passado, não. Ela paira, é uma criatura que paira, assim, sabe aquela coisa, aquela imagem da mão pensa como o Drummond pinta lá em A Máquina do Mundo, uma criatura que paira, que segue sem apoio, mas com uma ligação ao resto, mas pairando. Ela não tem apoio nem religioso, por quê? Porque ela não acredita num Deus, ela tem uma espiritualidade, mas ela não é religiosa. Ela reza porque vê as pessoas rezarem, mas assim, não frequenta a igreja, ela não tem uma filiação. A primeira vez que eu li essa história, eu pensei, nossa, mas uma pessoa com este perfil, como não é religiosa? Porque é muito comum a gente ver personagem assim religioso. Depois eu pensei, não poderia ser religiosa, porque se ela fosse religiosa, ela não seria tão alienada. Se ela fosse religiosa, ela não seria Macabé, né? Porque a religião, ela atribui uma filiação. Você acredita num pai que te protege, você acredita num pai que te constitui como ser, você se diz filho de Deus e por ser filho de Deus é digno de uma série de coisas, e nada disso acontece com Macabé. Então, faz todo sentido ela não ter religião. Aí ela é alienada, aí ela paira mesmo. Não há paternalismo aqui. E o Deus aqui, o Rodrigo que a criou, não é muito bonzinho com ela. As palavras que ele coloca na boca de outras pessoas para falar dela são muito cruéis. Então, assim, é um criador que não alivia. E a Macabé depois acaba encontrando lá um olímpico, um cara, também de origem nordestina, que começa a namorar com ela, mas é um aproveitador e se irrita com ela, humilha ela o tempo inteiro. É assim, ela é uma criatura muito fácil de ser humilhada, porque as pessoas perdem a paciência com ela, nunca sabem do que estão falando, enfim. E ela fica descompensada depois até que tem o desfecho da história. Para vocês entenderem o que é a Macabeia, como o autor a descreve, como as outras pessoas a descrevem, vou ler aqui uns trechinhos para vocês. Ela é virgem e inócua, não faz falta a ninguém. Aliás, descubro eu agora, e aí é o autor, né, o escritor Rodrigo falando, também eu não faço a menor falta. E até o que escrevo, um outro escreveria. Um outro escritor, sim, mas teria que ser homem, porque escritora mulher pode lacrimejar piegas, que é aquele trechinho que eu já tinha lido antes. Aqui, o que a gente tem? A gente tem o autor se identificando com ela, o autor da história da Macabeia. E a gente pode ter também a Clarice Lispector se identificando com o autor que se identifica com a Macabeia, naquela interseção que eu falei pra vocês. O Rodrigo falando dela. A pessoa de quem vou falar é tão tola que às vezes sorri para os outros na rua. Ninguém lhe responde ao sorriso porque nem ao menos a olham. Ela somente vive, inspirando e expirando, inspirando e expirando. Na verdade, para que mais do que isso? O seu viver é ralo. Faltava-lhe o jeito de se ajeitar. Só vagamente tomava conhecimento da espécie de ausência que tinha de si mesma, que tinha de si em si mesma. Se fosse criatura que se exprimisse, diria: o mundo é fora de mim, eu sou fora de mim. E aí, o próprio escritor que criou esta criatura fica com raiva da criatura, se volta contra a criatura e diz o seguinte:
Ela me incomoda tanto que fiquei oco. Estou oco desta moça. E ela tanto mais me incomoda quanto menos reclama. Estou com raiva, uma cólera de derrubar copos e pratos e quebrar vidraças. Como me vingar? Ou melhor, como me compensar? Já sei, amando o meu cão, que tem mais comida do que a moça. Porque ela não reage. Cadê um pouco de fibra? Não, ela é doce e obediente. Então ele faz Macabeia uma criatura conformada. Porque ela não conhece o suficiente de si e do mundo para ser inconformada. Vocês percebem que a Macabeia, ela é uma situação assim de... não sei nem o que dizer. De uma neutralidade, de uma insignificância, uma insipidez. Ela não consegue ser nem negativa. Ela não é afirmativa, mas não consegue ser nem negativa. É isso que causa desespero na gente. Porque o negativo ainda é identificado em oposição ao positivo. Nem isso ela consegue ser. E se ela é assim, como é que ela vai reagir? E isso irrita a gente. Tinha o que se chama de vida interior e não sabia que tinha. Vivia de si mesma como se comesse as próprias entranhas. Quando ia ao trabalho parecia uma doida, mansa porque ao correr do ônibus devaneava em altos e deslumbrantes sonhos. Creio que quem não leu ainda essa história já deu para ter ideia do que é Macabeia. E o que acontece a ela, e aí eu vou falar ao final, porque a hora da estrela é a hora em que ela consegue triunfar, que ela consegue ascender. A estrela que sobe. Por quê? Porque ela morre. Depois do namorado que a humilha, que a maltrata e a abandona, ela fica descompensada, procura uma cartomante. Uma impostora lá que fica com o dinheiro dela, enfim. E fala que ela vai conhecer um cara maravilhoso, um gringo, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. E ela sai assim, e toda embevecida e tal, e ela é atropelada. E ela repara que o carro lá era chique, ou seja, o que a madame lá disse que ia acontecer, ela entende que está acontecendo, porque ela foi atropelada por uma pessoa num baita carrão, e ela se sente o máximo por isso. Perceba um nível de alienação, falta de percepção de si desta criatura. Percebe por que ela dá medo na gente? Percebe por que a gente tem medo de se parecer com ela? Percebe por que ela dá pena? Percebe por que ela irrita, porque ela não reage, porque ela é assim? Macabeia. Esse vídeo já tá longo, mas a última coisa que eu quero falar é o seguinte. Se a gente pensar nas personagens de Clarice Lispector, e eu não li tudo dela, mas eu li alguns contos e tal, a gente pode traçar assim, uma gradação entre as personagens dela, as personagens femininas. No grau 0, para significar neutralidade mesmo, porque ela não consegue nem ser negativa, a gente tem Macabeia. Este ser que eu acabei de descrever. No grau 1, a gente tem aquelas personagens bege, cinza, marrom, a gente tem a personagem Ana do Conto Amor, a gente tem aquela personagem da Bela e a Fera, e algumas outras que eu não lembro mais. São pessoas que construíram a vida, estão lá, classe média, alcançaram status almejado, à custa de quê? A gente não sabe muito bem em alguns casos, e tá lá, achando que tá tranquila, varrendo tudo pra debaixo do tapete, até que elas encontram uma criatura, num momento epifânico, ela encontra o seu duplo. São criaturas que varrem pra debaixo do tapete, e depois passam um momento de tomada de consciência, mas elas depois cobrem o tapete de novo. Então elas se recusam a olhar. Então ela tem aquela chamada, poderia ter uma tomada de consciência do Agnaldo na vida, mas não, se recusam a olhar. Então são personagens no grau 1. Macabeia no grau 0, personagem no grau 1. No grau 2 a gente tem uma personagem como a do Búfalo, a mulher do casaco marrom, que está lá desesperada, ela não suporta ser como ela é mais. Ela não se respeita sendo o que é. Vai no jardim zoológico buscar a animalidade dos bichos, e não tem animalidade, só tem amor. A animalidade está na civilização, não no primitivo. A crueldade está no verniz, não no que é natural, no que é cultura. E ela não suporta, o duplo dela é o búfalo, enfim. Por que ela está no grau 2 em relação às outras do grau 1? Porque ela reage, ela quer mudar, ela não aguenta mais ser o que é.
A gente não sabe se ela consegue, ela depois, né, dá uma descompensada no final. Mas, enfim, ela pelo menos tem essa tomada de consciência, não pasteuriza. No grau 3, quem a gente tem? A GH, aquela mulher que, tal qual essas outras do nível 1, tá lá com a vida classe média, pasteurizada. Mas como eu disse no começo desse vídeo, a paixão segundo o GH, ela passa por um martírio ali. A barata, a desconcerto duplo da GH é a barata que faz ela se descompensar e fazer uma ego trip e tal. Por que ela está no grau mais elevado? Porque ela passa por esse processo de tomada de consciência e o processo é completo. Ela chega ao final, é uma ego trip que provoca uma mudança. E no último nível a gente tem a pequena flor, aquela figura maravilhosa que parece ser a escória da escória da escória da humanidade africana, diminuta, negra, mulher, grávida, num grau de vulnerabilidade com tudo isso, está plena, absoluta e feliz. E é ela que incomoda os outros. E aí a Clarice Lispector provoca um deslocamento. Então a personagem principal é a pequena flor, que pode ser o duplo de todas as outras pessoas que quando reage, quando vem a figura dela, começam a reagir. Fiz um vídeo sobre este conto, vou deixar aqui. A pequena flor é bem resolvida, ela é plena, ela teria muitos motivos para se sentir excluída, para se sentir macabeia, mais macabeia, mas ela é a plena da história. Aquela que, à primeira vista, tem todos os elementos para nem se considerar humana, para ser menos que macabeia, mas ela está feliz, absoluta, plena, no seu estado natural, com pouco verniz. O verniz da civilização traz infelicidade, hein? Isso aí é algo que a Clarice Lispector diz o tempo todo sem dizer explicitamente. Bem, é isso. Me pediram para fazer mais vídeos sobre Clarice Lispector, mas enfim, eu começo a falar da Clarice Lispector, é tanta coisa, eu termino o vídeo longo e fico com aquela sensação de que não falei nem a metade. Então, eu já fiz vídeo sobre o duplo em Clarice Lispector, como eu falei, já fiz um vídeo sobre a paixão segundo o GH, já fiz um vídeo comentando o Búfalo, pílulas de interpretação, outro comentando a menor mulher do mundo, pílulas de interpretação, e agora esse. 5 vídeos sobre Clarice Lispector. Eu sei que parece pouco, mas eu não li toda a obra dela ainda. E é muito complexo, é muito rico falar de Clarice Lispector. Como eu falei, uma novela curta como essa, daria para analisar parágrafo por parágrafo. Os contos também, parágrafo por parágrafo. Ela não precisa escrever muito para nos fazer refletir, pensar, para nos descompensar, para nos desarmonizar positivamente. Muito obrigada por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijo, tchau, tchau.